Oi, futuros doutores desse país, prestes a fazer o Enem. Vou começar a passar, no final de cada aula, uma série de questões de tipo múltipla escolha ou para resolver, para preparar você para a prova do Enem. Bom, então aqui eu estou te apresentando as primeiras 4 questões. As 2 primeiras já caíram na prova da FUVEST. Aliás, bem no começo, lá no início da fundação do vestibular de São Paulo, caiu a questão que é a seguinte, representada com a velocidade da reação no eixo do Y e a temperatura no eixo do X. O seguinte gráfico refere-se ao estudo cinético de uma reação. Muito bem. Vemos que na temperatura T1, nessa temperatura, a velocidade que vinha tranquila, aumentando com a temperatura, de repente, ela aumenta, a velocidade aumenta muito. Então, a pergunta é, a temperatura T1, nesta temperatura, ocorre o quê? Ocorre reação entre as 5 opções que tu vai escolher. No outro vestibular também da FUVEST, essa outra questão, onde nós temos no eixo vertical o mol do reagente, a quantidade de matéria que estará reagindo. E na horizontal, em minutos, a contagem do tempo. A questão diz o seguinte, a figura indica a variação da quantidade de reagente em função do tempo, num sistema em reação química. Calcule a velocidade desta reação. Qual é a velocidade desta reação? Tendo a quantidade de matéria e a quantidade do tempo que se passa. A terceira questão é do próprio Enem. A questão ela é a seguinte, como sempre é uma questão um tanto longa, e infelizmente o tempo é curto, e traz a seguinte colocação. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente a velocidade de todos os veículos trafegando por uma avenida, onde passam, em média, 300 veículos por hora, sendo 55 quilômetros a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada. Então, nos traz a velocidade, nos traz os veículos de 0, 5, 0 a 45 e nos traz a velocidade em quilômetros por hora, segundo a qual o veículo passa pelo radar. Então, nos traz esse gráfico. E a pergunta é, a velocidade média dos veículos que trafegam nesta avenida. Durante a realização de um experimento de decomposição de amônia, um estudante montou uma tabela que apresenta o número de mols dos participantes em função do tempo. Então mostra o número de mols dos participantes da decomposição de amônia em função do tempo. Esta é a tabela feita pelo aluno. Utilizando estas informações, o que nós precisamos determinar? Os valores A, B, C, D, E, F e G. E na sequência, determinar as velocidades de amônia no espaço de tempo do início ao 20º minuto e a produção de hidrogênio no espaço de tempo do início até o 20º minuto.
Essas questões eu gostaria que você praticasse e depois veja na sequência a solução delas. Tote ao seu dispor.